Bem, hoje vamos debruçar-nos sobre uma proposta de reforma laboral em Portugal e vamos fazê-lo a partir de uma análise que é, digamos, bastante crítica. E olhem, a fonte não perde tempo. Entra logo a pés juntos a dizer que isto não é bem uma reforma, é mais uma contra-reforma. A ideia, segundo o documento, é mesmo a de desmantelar as proteções que os trabalhadores têm. Então, para percebermos bem o raciocínio, a análise está dividida em 5 partes. Vamos a elas. Ora bem, primeiro ponto. Por que é que a fonte usa uma linguagem tão forte ao ponto de chamar a esta proposta, a Trabalho 21, um golpe antidemocrático? É uma acusação séria. Vamos ver porquê. Bem, o argumento principal é este. A reforma, segundo a análise, nunca foi apresentada durante as eleições, ou seja, não estava no programa. A ideia que a fonte transmite é que foi uma espécie de surpresa pós-eleitoral. E depois temos a linguagem. A fonte alega que se está a usar um vocabulário muito positivo, palavras como flexibilidade, competitividade, para no fundo mascarar o que considera ser uma agenda que retira direitos. Uma espécie de cortina de fumo, se quisermos. Isto leva-nos ao segundo ponto. Qual é a ideologia, a estratégia que a fonte diz estar por trás de tudo isto? A resposta que o documento dá é o Manual Neoliberal Clássico. E o que é que isso quer dizer na prática, segundo esta análise? É simples. A ideia é individualizar tudo. Em vez de um grupo forte a negociar, passa a ser cada um por si. E claro, quando se está sozinho a negociar com um empregador, a balança pende para o lado mais forte. É interessante ver que a fonte não olha para isto como um evento isolado. Pelo contrário, coloca-o numa linha do tempo. Uma tendência que, segundo o documento, começou lá atrás, nos anos 70, e que foi tendo vários momentos-chave, como em 2003 ou durante a crise da Troika. Ou seja, isto seria apenas o capítulo mais recente de uma longa história. Então, a estratégia, de acordo com o documento, segue quase sempre uma receita de 3 passos. Primeiro, atacar os pilares da força coletiva, como a negociação e a greve. Depois, levar ao máximo a individualização. E, por fim, introduzir as medidas concretas que cortam nos direitos e salários. Vamos então ao terceiro ponto, que é talvez o mais denso. Vamos mergulhar nas alterações concretas à lei que a fonte considera mais perigosas. E a ideia central da crítica é esta. O objetivo seria esbater a fronteira entre o que é um trabalho permanente, estável, e o trabalho precário. A análise defende que a precariedade deixaria de ser a exceção para se tornar cada vez mais a norma. E como é que isso seria feito a nível coletivo? Bem, a fonte aponta para 3 áreas. Nas greves, com a questão dos serviços mínimos que, na prática, poderiam esvaziar o direito à greve. Na negociação coletiva, tornando mais fácil a caducidade dos acordos. E, por fim, algo muito específico. Dar ao patronato o poder de escolher a convenção coletiva que mais lhe convém. A fonte vê isto como um ataque direto ao poder dos sindicatos. Depois, a nível individual, a coisa também muda segundo o documento. Os contratos a termo ficam mais longos. O banco de horas individual regressa, permitindo semanas de trabalho até 50 horas sem pagamento extra imediato. E até a formação obrigatória em pequenas empresas é reduzida para metade. No fundo, a fonte argumenta que isto legaliza mais instabilidade e mais intensidade no trabalho. E nos despedimentos? Aqui a fonte destaca 2 pontos que considera gravíssimos. Primeiro, a possibilidade de um empregador que despede ilegalmente poder, em vez de reintegrar o trabalhador, pagar uma indemnização maior. A fonte chama isto monetizar a ilegalidade. E depois, no outsourcing, volta a ser possível contratar fora para serviços que antes eram feitos por pessoas que foram despedidas. A conclusão da fonte é clara. Despedir, mesmo sem razão, torna-se mais fácil e mais barato. Mas a análise não se foca só no que a reforma propõe. Foca-se também, e muito, naquilo que ignora. Vamos ao quarto ponto, os problemas que, segundo a fonte, ficaram de fora. E o primeiro número é logo este, 200.000. É o número aproximado de acidentes de trabalho declarados anualmente em Portugal. Um problema que a fonte diz não ser abordado. A seguir, um número ainda maior, 1,5 milhão. É a estimativa de trabalhadores afetados por assédio moral que o documento descreve de uma forma muito dura, como uma ferramenta de gestão. E a lista de omissões continua. A fonte fala dos acidentes, do assédio, dos cerca de 500.000 falsos recibos verdes, fala também dos baixos salários em Portugal em comparação com a média europeia e até aponta que as reformas anteriores não resultaram num aumento da produtividade. A grande crítica aqui é que, ao ignorar tudo isto, a proposta está a atacar os problemas errados. E isto leva-nos, finalmente, ao último ponto, a conclusão da análise e o que ela propõe que se faça. A conclusão é pesada.
A fonte defende que o objetivo final disto tudo não é modernizar, mas sim transformar os trabalhadores numa espécie de servos precários, com muito poucos direitos. É, no fundo, uma redefinição total do que é ser um trabalhador. E perante este cenário, o que é que a fonte propõe? Não é negociar ou pedir pequenas alterações. É um apelo claro à luta, a uma ação coletiva e unida para, como diz a citação, não apenas resistir, mas conquistar futuro. E a análise termina com uma pergunta que fica a pairar no ar, uma provocação final. A questão que o documento levanta é: será que isto é mesmo o caminho para o futuro? Ou será que, na verdade, é um regresso ao passado?